Jó, as calamidades de Jó, capítulo 1. Havia na terra de Uz um varão chamado Jó, e este homem era cabal e reto, temente a Deus e afastado do mal. E lhe nasceram 7 filhos e 3 filhas. Sua fazenda tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 asnos e muitíssimos criados. E era aquele varão o maior dentre todos os orientais. Seus filhos costumavam fazer banquetes em suas casas, cada um em seu dia, e mandavam chamar suas 3 irmãs para que comessem e bebessem com eles. Quando havia passado o turno de dias do convite, Jó lhe mandava chamar para purificá-los, e se levantava pela manhã e oferecia holocaustos conforme o número de todos eles, porque dizia: talvez tenham pecado meus filhos e amaldiçoaram a Deus em seus corações. Dessa maneira, fazia isso sempre. Um dia vieram para se apresentar diante do Senhor os filhos de Deus, entre os quais veio também Satanás. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de percorrer a terra e de andar por ela. E disse o Senhor a Satanás: não consideraste meu servo Jó, que não há outro como ele na terra, varão cabal e reto, temente a Deus e afastado do mal? Respondeu Satanás ao Senhor: por acaso debalde teme Jó a Deus? Não lhe rodeaste com uma cerca de proteção a ele e a sua casa e a tudo o que tem? O trabalho de suas mãos abençoaste, por isso seus rebanhos se multiplicaram pelo país. Mas estende agora a tua mão e toca tudo o que tem, e verás se não te amaldiçoa em tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo o que ele tem está em tua mão, somente não ponhas tua mão sobre ele. E saiu Satanás de diante do Senhor. Um dia aconteceu que seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão, o primogênito, e veio um mensageiro a Jó. Ele disse: estavam arando teus bois e os asnos pasciam próximo deles. Quando irromperam os sabeus e os arrebataram e mataram os criados ao fio da espada, somente eu escapei para te dar a notícia. Ainda estava este falando quando veio outro que disse: caiu do céu fogo de Deus e abraçou as ovelhas e os pastores e os consumiu, somente eu escapei para te dar a notícia. Ainda estava este falando e veio outro que disse: os caldeus fizeram 3 bandos e arremeteram contra os camelos e os levaram e mataram os criados ao fio da espada, e somente eu escapei para te dar a notícia. Enquanto este falava, veio outro que disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão, o primogênito. E um forte vento veio do lado do deserto e assoltou os 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e somente eu escapei para te dar a notícia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça, prostrou-se em terra e, em humilde adoração, e disse: desnudo sai do ventre de minha mãe, e desnudo voltarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor me tirou. Seja bendito o nome do Senhor. Em tudo isso não pecou Jó, nem atribuiu a Deus de propósito algum. Capítulo 2. Aconteceu que outro dia vieram os filhos de Deus para se apresentar diante do Senhor, e Satanás veio também entre eles, e apresentando-se diante do Senhor.
E disse o Senhor a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De dar uma volta pela terra e passear por ela. O Senhor disse a Satanás: Não observaste meu servo Jó, que não há outro como ele na terra, varão cabal e reto, temente a Deus e afastado do mal, e que ainda retém sua integridade até quando tu me incitaste contra ele para que o arruinasse sem motivo? Respondendo Satanás, disse ao Senhor: Pele por pele, e tudo o que o homem tem dará por sua vida. Mas estende agora a tua mão e toca seu osso e sua carne, e verás se não blasfema contra ti em tua presença. O Senhor disse a Satanás: Eis que ele está em tua mão, mas guarda sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com umas chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó tomava um pedaço de vaso para raspar-se com ele e estava sentado sobre a cinza do lixo. Então disse-lhe sua mulher: Ainda persistes em tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ele lhe disse: Falas como costuma falar qualquer das mulheres fatuas. O que? Temos recebido o bem de Deus e não aceitaríamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. 3 amigos de Jó, Eliafaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, Esofar, o Naamatita, depois que ouviram todo este mal que lhe havia sobrevindo, vieram cada um de seu lugar, porque haviam combinado em vir juntos para condoer-se com ele e para consolá-lo. Ao vê-lo de longe, eles não o reconheceram e prorromperam em pranto com grande clamor, e cada um deles rasgou seu manto, e os 3 espalharam pó sobre suas cabeças e para o céu. Depois sentaram-se com ele em terra por 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe falava palavra, porque viam que sua dor era muito grande. Jó amaldiçoou o dia que nasceu, capítulo 3. Depois disso, Jó abriu sua boca e amaldiçoou o seu dia. Jó exclamou: Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse: Um varão acaba de ser concebido. Seja aquele dia sombrio, e não cuide dele Deus desde cima, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e as sombras de morte. Repouse sobre ele um denso nublado, que faça horrível como o dia tenebroso. Que aquela noite a possua escuridão, não seja contada entre os dias do ano, nem figure ao número dos meses. Ó, que fosse estéril aquela noite, que não se ouvisse canção alguma nela. Amaldiçoe-a os que amaldiçoem o dia, os que se preparam para despertar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas de sua alva, espere a luz e não chegue, nem veja as pálpebras da manhã, porquanto não fechou as portas do ventre no qual eu estava, nem escondeu de meus olhos o sofrimento, porque não morri na madre, ou expirei ao sair do ventre, porque 2 joelhos me acolheram, e porque 2 peitos para que eu mamasse? Pois agora eu estaria jacente e repousaria, dormiria e então teria descanso, com os reis e com os conselheiros da terra, que edificam para si áridos mausoléus, ou com os príncipes que possuíam o ouro, que enchiam de prata suas casas, porque não fui enterrado secretamente como um aborto.
como os pequeninos que nunca viram a luz, ali os ímpios deixam de perturbar e ali descansam os cansados. Ali também repousam os cativos, não ouvem a voz do capataz. Ali estão o pequeno e o grande, e o escravo está livre de seu dono, porque dará luz um miserável e vida aos de ânimo amargurado, que esperam a morte e não chega, embora busquem mais que tesouros que se alegram sobremaneira e se regozijam quando acham o sepulcro, porque se dá vida ao homem que não sabe por onde deve ir e a quem Deus cercou por todas as partes. Pois meus suspiros são meu pão de cada dia, e meus gemidos correm como águas, porque o temor que me espantava me sobreveio, e me aconteceu o que eu temia. Não tenho tranquilidade, nem calma, nem tive repouso, mas me sobreveio turbação. Elifaz repreende Jó, capítulo 4. Então respondeu Elifaz o temanita: se tentamos te falar, ser-te-á incômodo, mas quem poderá conter as palavras? Eis que tu instruías a muitos e fortalecias as mãos fracas. Ao que tropeçava, dirigia tuas palavras e reforçavas aos joelhos que vacilavam. Mas, agora que o mal veio sobre ti, tu te desalentas, e quando chegou até ti, tu te turbas. Não é teu temor de Deus tua confiança? Não é tua esperança a integridade de teus caminhos? Lembra-te agora que inocente jamais pereceu, e onde foram destruídos os retos, segundo tudo o que eu vi, os que aram iniquidade. E semeiam injúria, cegam-na, parecem sobre o sopro de Deus, e pelo furor de sua ira são consumidos. Os rugidos do leão e os bramidos do leão feroz e os dentes dos leãozinhos são quebrantados. O leão velho perece por falta de presa e os filhos da leoa se dispersam. Orai, ora foi-me dito uma palavra em secreto e meu ouvido percebeu algo dela. Em cismas de visões noturnas, quando o sono cai sobre os homens, um espanto e um tremor sobrevieram, que estremeceu todos os meus ossos. E ao passar um espírito por diante de mim, fez que se eriçava o pelo de meu corpo. Parou-se diante de meus olhos uma figura, cujo rosto não conheci, e houve um silêncio. Ouvi que sussurrava: será justo um homem diante de Deus? Será puro um varão diante de seu Criador? Eis que em seus servos não confia e notou imperfeição em seus anjos, quanto mais nos que habitam em casas de barro, cujos fundamentos estão no pó e que serão quebrantados antes que a traça. Da manhã à tarde são destruídos e se perdem para sempre, sem haver quem repare nisso. A corda de sua tenda não é arrancada com eles mesmos e morrem sem ter adquirido sabedoria. Capítulo 5. Agora, pois, chama os gritos, haverá quem te responda? E a qual dos santos anjos te virarás? É certo que a ira mata o honesto, e ao imprudente consome a indignação. Eu vi o nécio que lançava raízes e na mesma hora vi maldita sua morada. Seus filhos estarão longe da segurança, na porta serão quebrantados, e não haverá quem os livre. Sua messe e comerão os famintos,
e atirarão dentre os espinhos, os sedentos sorverão sua fazenda, porque a aflição não sai do pó, nem brota da terra a moléstia, mas como as faíscas se levantam para voar pelo ar, assim o homem engendra a própria aflição. Certamente eu, em teu lugar, buscaria a Deus e encomendaria a ele minha causa, o qual faz prodígios grandes e inescrutáveis e maravilhas infinitas, que derrama a chuva sobre a face da terra e envia as águas sobre os campos, que põe os humildes no alto e os enlutados levanta para a prosperidade, que frustra os pensamentos dos astutos, para que seus manejos não prosperem, que prende os sábios na astúcia deles, e frustra os desígnios dos perversos. Em pleno dia tropeçam com trevas, e ao meio-dia andam as apalpadelas como de noite. Assim livra da língua afiada o pobre da boca dos ímpios e da mão violenta, pois dá esperança ao desvalido, e a maldade fechará a sua boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige. Portanto, não menospreze a correção do Todo-Poderoso, porque ele é quem faz a ferida e ele a vendará. Ele fere e suas mãos curam. Eis, em 6 tribulações te livrará, e até a 7ª não te tocará o mal. Na fome salvar-te-á da morte, e na guerra do poder da espada. Do açoite da língua estarás abrigado. Não temerás a destruição quando venha, da destruição e da fome. Tu te rirás, e não temerás as feras do campo, pois até com as pedras do campo terás teu pacto, e as feras do campo estarão em paz contigo. Saberás que a paz em tua tenda, visitarás tua morada e de nada sentirás falta. Também verás que tua descendência é numerosa, e tua prole como a erva da terra. Descerás ao sepulcro em boa velhice, como o feixe de trigo que se recolhe em seu tempo. Eis que o que temos indagado é certo. Escuta-o e conhece-o em teu proveito.